Bom dia, boa tarde, boa noite, gente. Meu nome é Cleo, sou um designer de identidades visuais. E hoje eu queria fazer um vídeo inspirado num texto que eu escrevi um tempo atrás, que era uma análise que eu fazia sobre o redesign do logotipo da Kia. E o título desse texto era o impacto que um logotipo ele pode causar. E esse texto ele é até um pouco antigo, mas por que eu decidi fazer um vídeo inspirado nesse texto agora, né? Porque recentemente eu estava conferindo alguns números, né, sobre os resultados que a Kia ela tem tido nos últimos anos. E eu achei interessante trazer esses resultados alinhado com a estratégia que eles utilizaram, com a estratégia visual que eles utilizaram, e tentar falar um pouco, né, demonstrar um pouco como que essas duas coisas estão alinhadas, porque é muito dito dentro do campo do design, né, que o design ele precisa estar sempre alinhado à estratégia de negócio, mas dificilmente você encontra alguém que consegue explicar e provar isso, né, porque é realmente relativamente difícil você conseguir metrificar os resultados do design. Mas eu acho que o caso daqui ele é um bom ponto para a gente conseguir analisar isso, né. Mas dando uma contextualizada, né, aqui ela é uma marca que já fazia bastante tempo que ela estava aí no mercado de carro, competindo com todas as outras marcas, né? Eles tiveram um crescimento até relativamente rápido, mas em 2019, no final de 2019, se eu não me engano, aqui eles começaram um processo de rebrand e dentro de todo o processo que eles fizeram, o que mais chamou a atenção foi justamente a questão do logotipo. E por que isso aconteceu? O logotipo, da maneira como ele foi feito, ele acabou se tornando ilegível para muita gente. Então, muita gente falou sobre isso, né? Tinha gente que falava que não conseguia ler Kia, tinha gente que só conseguia ler KN. E surgiu uma pancada de críticas relacionadas a isso, mas essas críticas, na verdade, apesar das pessoas, grande parte das vezes, eles serem bem histéricos na internet, essa crítica ela tem um embasamento e você consegue sustentar essa crítica porque no mesmo período, teve um pico de pesquisas no Google com o termo KNK. Essas pessoas estavam procurando isso, por quê? Porque aqui ela tinha feito esse redesign e ela já estava aplicando isso nos carros. E as pessoas viam esse logotipo na rua, né, no dia a dia ali, mas eles não conseguiam ler Kia. Então eles iam lá e falavam, pô, sei lá, que carro bonito. E aí a pessoa ia lá e digitava lá KNK. Só que na verdade não era KN, na verdade era Kia, né? Mas esse pico de pesquisa no Google, ele demonstra que realmente essa questão da legibilidade era de fato um problema. Mas a partir disso surge uma outra pergunta, que a pergunta é a seguinte: cara, legibilidade em um logotipo realmente importa? E a minha resposta é, com base no que eu observo até o momento, cara, importa, mas ela não é um critério para decidir se sua marca vai ser funcional ou não, se a sua logotipo funciona ou não. E o que eu quero dizer com logotipo, né? E aqui é até interessante a gente entrar nisso para a gente explicar um pouco da função do logotipo. Muita gente começou a aparecer com essa ideia de legibilidade no logotipo, e isso é uma coisa muito criticada e tudo, mas existem diversas marcas que são relativamente bem sucedidas e ainda assim elas não são tão legíveis e muitas delas nem sequer são muito bem executadas. Mas a gente falar, por exemplo, do logotipo da Kia em especial, cara, a legibilidade ela pode ser importante, mas ela não é um fator crucial. Por que ela não é um fator crucial? Porque uma das principais funções de um logotipo é gerar identificação. E com identificação, aqui a gente está tentando resumir ou sintetizar em uma palavra várias coisas. A gente está falando sobre personalidade da marca, a gente está falando sobre posicionamento, a gente está falando sobre valores, a gente está falando sobre todas essas coisas que são termos diferentes, mas basicamente é uma forma de você expressar a visão específica, os valores que determinada marca tem sobre o mercado, sobre a sociedade no geral e etc. Então o logotipo, cara, eu gosto de usar a expressão que o logotipo ele é um facilitador de posicionamento. Basicamente, você tem ali o seu posicionamento, você tem a sua visão de negócios ali, você tem os seus valores, a sua missão e etc. E o seu logotipo ele precisa, de alguma forma, incorporar essas coisas e a personalidade da marca, mas de uma forma resumida. É como se ele fosse ali uma foto 3x4. E quando a gente fala em especial aqui no caso da Kia,
Isso é interessante, porque na medida que a gente vai aprofundando um pouco, você vê que as escolhas que eles fizeram, ela começa a fazer muito mais sentido. Eu sei que muita gente aqui, eles vão entrar num ponto acerca do público, né? Que a pessoa vai falar assim, pô, tal, mas o público não gostou, e teve essa questão desse pico de pesquisa, então talvez isso aí já seja um fator relevante para a gente considerar esse como um redesign não bem sucedido, etc. Mas isso não é o suficiente. Porque quando a gente fala sobre público, e quando a gente fala principalmente sobre marcas que são ousadas, cara, o que atrai o público é a sua personalidade e não o caminho oposto. Grande parte dessas marcas que adotam essa posição um pouco mais ousada, irreverente, vamos colocar assim, elas na verdade elas estão tentando definir um caminho novo, elas estão tentando estabelecer como se fosse um novo padrão de mercado. Então o que atrai as pessoas é justamente essa ousadia, justamente a autenticidade. Então, diferente de grande parte das marcas, que elas vão tentar alcançar o gosto do público, né? Elas vão tentar agradar o público para trazer essa galera, essas marcas elas partem de uma perspectiva diferente. Elas definem a personalidade delas e a partir da personalidade delas o público é atraído. E me parece que era isso que a Kia estava tentando fazer. E isso fica mais fácil quando a gente começa a avaliar todo o contexto. E aqui eu quero dividir em algumas partes. Primeiro eu quero falar sobre o mercado de carro no geral. Cara, eu vou falar uma coisa aqui que é polêmico, mas considere o que eu estou falando. A indústria de carro no geral, cara, ela não tem logotipos que são muito bons. Eu sei que isso para muita gente pode parecer subjetivo, mas eu estou falando aqui especificamente do aspecto mais técnico. Quando a gente pega, por exemplo, um logotipo como a da Ferrari, ele não é um logotipo que ele é bem executado, cara. Se você colocar isso na mão de um designer que ele seja bem treinado, você vai ver que ele vai conseguir te apontar vários erros. Pode ser tanto no símbolo, né, no cavalo, mas também na questão tipográfica. Grande parte dos logotipos que a gente vê na indústria de carro, eles são relativamente genéricos. Muita gente vai falar que eles não são bons o suficiente ou funcionais o suficientes a ponto de gerar diferenciação, de afastar essas marcas da concorrência, etc. Mas esse não é o ponto do vídeo. O ponto do vídeo que eu quero falar é o seguinte: o simples fato ela ter adotado essa estratégia visual com esse logotipo que ele é diferente, ainda que ele seja ilegível, ele já coloca a Kia num patamar diferente. Ele literalmente ele afasta a Kia visualmente de todo o mercado, ou de grande parte do mercado de carros, né? Se a gente colocar aí uma imagem, você vê que o logotipo da Kia ele claramente se destaca dentre todas essas marcas. E aqui ela não está fazendo isso só pelo bem da diferenciação. Quando aqui ela faz essa estratégia, quando ela assume essa posição visual, o que aqui está tentando fazer na verdade, cara, é se afastar do mercado tradicional de carro. Porque isso é anunciado inclusive no vídeo que eles fizeram de rebrand, que aqui agora ela está indo para um novo mercado. Aqui ela estava pretendendo entrar no mercado de veículos elétricos. E eles têm até um plano, né, para desenvolver, se não me engano, são mais de 30 modelos diferentes. Agora eu não lembro exatamente do nome, mas acho que é algo desse nível. 30 modelos diferentes de carros elétricos até o ano de 2030, 2038, alguma coisa assim. Então o que eles estão tentando fazer literalmente é se afastar da indústria tradicional de carro. E isso você percebe não só pelos elementos gráficos, né, mas você percebe isso pelos elementos visuais no geral. Se a gente pegar, por exemplo, os escritórios da Kia, você vai ver que eles fizeram um redesign também, e o escritório deles, dentro das concessionárias ali e tudo, ele não parece ser um escritório comum, cara, como costuma ser um escritório das outras marcas tradicionais de carro. Eles estão literalmente tentando se afastar dessa percepção que a galera tem. Então o que eles estão tentando fazer, cara, não é simplesmente um pequeno ajuste. O que eles estão tentando fazer é um reposicionamento completo. Então você começa a perceber, cara, que isso vai muito além do logotipo. Existe toda uma estratégia visual que está aqui completamente alinhada e que faz sentido para onde aqui ela está mirando. É um novo posicionamento, eles estão migrando para um novo mercado. E, inclusive eles falam em parte do... Agora eu não me recordo se é no vídeo do rebrand ou se é num texto que eles escreveram, falando que eles não acreditam que o público deles é um público que se sente confortável dentro de uma concessionária tradicional, dentro de um escritório tradicional ou
consumindo marcas de carro tradicional. Eles estão mirando nas pessoas que gostam, que pretendem ou que já utilizam carros elétricos. E aí a gente entra numa outra questão, que aí a gente explica a questão da legibilidade, que é a questão do conceito. Cara, qual que é o conceito da marca? Eu até selecionei um trecho aqui, que tem no vídeo de rebrand, que eu não lembro exatamente qual que é o cargo desse rapaz, mas ele basicamente está relacionado ao marketing, se não me engano, ele é tipo diretor de marketing global, alguma coisa assim. Mas ele fala uma coisa que é interessante, que é o seguinte: existe um balanço que deve ser alcançado em impor a sua personalidade, mas entender que você não é insubstituível. E essa questão aqui ela é particularmente relevante, porque essa questão de impor a sua visão de uma maneira moderada, ela faz muito sentido. Porque quando ele fala isso, cara, ele está tentando dizer que, apesar deles terem essa necessidade do público, é como se ele estivesse dizendo que eles não estão ali só pelo bem financeiro. Ainda que seja, cara, ainda que isso seja só uma estratégia de marketing. Mas é como se ele estivesse dizendo que eles não estão ali só para agradar o público. Existe ali uma questão de valores que eles consideram mais relevante do que o bem financeiro. Então, o que eles estão tentando fazer, cara, é demonstrar que eles têm uma visão em particular, e essa visão para eles, ela precisa ser impressa, ela precisa ser dita, ela precisa ser demonstrada. E existe uma questão de pessoalidade aqui, pessoalidade e personalidade também, porque aqui eles estão se apresentando não simplesmente como uma marca de carro, sei lá, uma multinacional ou coisa do tipo, eles estão se apresentando como uma pessoa, como um conjunto de pessoas que eles têm valores específicos, que eles têm perspectivas específicas, que eles têm uma filosofia específica. Então tem também essa questão da pessoalidade, né? Mas quando a gente pega, por exemplo, a descrição do estúdio que trabalhou no redesign, eles vão falar que eles se inspiraram muito nas letras cursivas. E isso dá pra gente entender que também foi impresso no design, mas isso aqui, essa questão da continuidade, ela aparece mais de uma vez, porque tem essa inspiração na letra cursiva, né, que ela realmente é uma escrita contínua, mas o próprio Karim, né, que é Karim, eu não sei exatamente como é que pronuncia o nome dele, mas no vídeo do rebranding também, ele comenta e ele apresenta a vida com esse aspecto de a vida como algo contínuo, como algo ininterrupto, né? Essa palavra que ele utiliza. Então tem também essa noção da continuidade. E isso claramente foi impresso no logotipo. A letra K, ela é mais fácil de ler, né? Mas entre o I e o A, você vê que eles tentaram fazer essa ideia da continuidade. E aí você entende por que esse logotipo ele não é legível. Porque quando você tenta utilizar essa estratégia aí que eles fizeram, né, de simular ali uma letra cursiva, você acaba sacrificando muita coisa para você impor tanto essa ideia da letra cursiva, mas também da personalidade. Mas olha só que interessante, cara, se você pegar tudo isso que foi falado aqui, essa questão da personalidade, essa questão da pessoalidade da escrita cursiva, você começa a entender, cara, que esse logotipo, na verdade, ele é inspirado numa espécie de assinatura. É literalmente como se aquilo ali fosse a assinatura de uma pessoa. E existe um ponto aqui que é muito relevante, cara, porque na assinatura, principalmente ali a pessoa que tem uma rúbrica, você vai perceber que existe um altíssimo grau de abstração ali, cara. Quando você faz uma assinatura, você não consegue ler uma assinatura e nem sequer você precisa entender o que está escrito ali. É justamente essa abstração, é justamente o fato dela ser muito diferente que faz da assinatura ser uma assinatura. É justamente nessa confusão que mora a singularidade. E o que eles estavam tentando fazer era literalmente isso, era simular uma assinatura, e ainda que ela não fosse legível, ela é singular. Cara, existem diversos pontos aqui que você pode criticar e etc, mas os números e o sucesso que na verdade foi esse rebrand, cara, eu acho que fala muito mais do que qualquer crítica. Porque quando a gente pega para avaliar alguns números, eu até selecionei alguns, e esses números eles continuam crescendo, você começa a ver que a estratégia deles na verdade funcionaram muito bem. Eu não estou querendo dizer que isso está só alinhado à questão do logotipo, mas
toda a estratégia de negócio, cara, ela foi apresentada de uma maneira coesa. E definitivamente a estratégia visual, ela foi parte essencial disso, porque o que eles estavam tentando fazer era justamente alterar a percepção da pessoa. Mas aqui alguns números, né? Desde o redesign, aqui ela, na verdade, no ano seguinte ao redesign, eu não lembro se foi 2020 ou 2021, mas ela teve o maior primeiro trimestre da história. Ela teve depois o maior número de vendas em 2021, o maior lucro operacional trimestral e operacional também de toda a história da Kia. E ela teve também um aumento de 18% das vendas globais. Se você entrar no site da Kia, cara, se você pedir, por exemplo, o ChatGPT ali para eles te fazer um resumo visual ali dessa relação de lucros da marca, cara, você vai ver que esses números eles são assustadoramente positivos, cara. Aqui ela continua crescendo e essa foi uma estratégia que ela foi muito bem executada. E aí, talvez você volte pelo mesmo ponto, né? Tá, cara, mas o logotipo continua ilegível. Mas no final das contas isso não importa. Porque ainda que ele seja legível, ele funcionou, cara. Porque ele é um logotipo que ele é distinto, ele é diferente, ele é simples e o mais importante, que eu considero particularmente, é que ele é autêntico, cara. Ele é ousado. Ele não é definitivamente nada parecido com o que a gente tem no mercado. Essa ousadia para algumas marcas pode custar muito caro, mas para a Kia funcionou. Ainda que tenha tido esse pico de pesquisa e ainda que as pessoas elas não consigam ler Kia ali no primeiro momento, cara, os números mostram que no final das contas isso não importou, porque a Kia ela continua crescendo. E se isso fosse um problema, eles poderiam simplesmente pagar uma empresa para fazer o redesign, mas esses caras eles sabem o que eles estão fazendo, a equipe que eles contrataram, eles sabem muito bem o que eles estão fazendo. E com certeza eles perceberam que esse logotipo também estava ilegível, mas eles consideraram com o conceito, eles consideraram a ideia, eles consideraram essa perspectiva específica da Kia como mais importante do que a legibilidade. Apresentar a ideia, apresentar o conceito para eles era mais importante do que ter um logotipo legível. Isso é uma jogada ousada, é uma jogada que muita gente, eu acredito, que não teria coragem o suficiente para fazer, mas é uma coragem que apresentou resultados. Eu escrevi um texto onde eu falo sobre isso, né? Eu vou deixar o link dele aqui na descrição, né? Talvez algumas pessoas elas aprendam mais lendo do que assistindo, né? E você pode ler ali e tudo. Esse texto ele tá até um pouco antigo, né? Eu até fiquei de colocar alguns exemplos no texto, mas só depois de algum tempo eu percebi que eu não tinha colocado esses exemplos. Mas eu queria apresentar esse vídeo justamente para demonstrar a maneira como um logotipo, como uma estratégia visual principalmente, né, ela pode causar tanto impacto e como que isso alinhado a uma boa estratégia de negócio pode gerar diversos resultados positivos, né? É isso inclusive que eu tento fazer, né, enquanto designer. Eu sempre tento buscar algumas métricas ou algumas formas da gente avaliar como isso pode fazer. É claro que até hoje eu não atendi nenhum cliente com um porte da Kia, talvez um dia isso aconteça, mas é isso que eu tenho tentado fazer, principalmente com pequenos negócios, tentar utilizar os elementos visuais alinhados a uma estratégia de negócio para que isso possa potencializar o negócio da pessoa. Se for essa a sua intenção, inclusive, eu vou deixar aqui os meus contatos no link, você pode entrar em contato tanto para esclarecer dúvidas, mas também para me dar sugestões ou até mesmo para a gente construir uma estratégia visual ou aprimorar o seu posicionamento visual juntos, né? Eu vou deixar os links aí na descrição e aí você pode entrar, né? Mas o vídeo de hoje é sobre isso, gente. Os vídeos estão ficando cada vez mais longos, né? Mas eu espero que esse vídeo ele seja útil, que ele te ajude a entender um pouco o design como parte de uma estratégia de negócio e não simplesmente como uma questão estética, que isso é uma coisa que eu percebo muita gente... É uma percepção que eu vejo que muita gente tem sobre o design, né, de deixar mais bonito, mas esse na verdade não é o objetivo principal do design, né, então eu espero que esse vídeo ele tenha esclarecido, né, e se você considerar esse vídeo útil, né, tente compartilhar ele com alguma outra pessoa, com algum empreendedor, né, com alguém que está iniciando um negócio, né, porque talvez ele seja útil para essa outra pessoa também, talvez ele auxilie essa outra pessoa a ter uma
perspectiva mais madura acerca do design. O vídeo de hoje é isso aí, gente. Considere gostar ou comentar aqui embaixo também, se vocês tiverem alguma sugestão ou crítica. E se inscrever no canal também, eu pretendo fazer mais vídeos nesse teor, né, falando sobre a relação entre design, estratégias de negócios e coisas do tipo. E é isso aí, galera, e até o próximo vídeo.